Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. A nossa primeira notícia foi o lançamento da safra 2022 do Almaviva. O Almaviva é um vinho ícone chileno, ele tem a Cabernet Sauvignon como principal variedade, depois tem uma porcentagem razoável de Carmener e aí pequenos toquezinhos de Cabernet Franc, Petit Verdot conforme a safra, que é tipo o sal e a pimenta para dar o blend final do vinho. Por que eu estou falando do Almaviva? Primeiro porque assim é uma safra nova de um vinho ícone e porque eu acompanho muito de perto o trabalho do Michel Friot, que é o enólogo que elabora esse vinho desde 2007, 2008, por aí. O Michel Friot, o trabalho dele todo foi ao longo das safras de afinando, de dando mais elegância a esse vinho, o que a gente percebe muito em safras recentes. Ele lançou agora o 2022, ele apresentou, melhor dizendo, ao mercado brasileiro a safra 2022, que vai chegar ao mercado daqui a 6, 8 meses, ou seja, em meados do ano que vem. Hoje em dia a gente tem a safra 2020 e a safra 2021 no mercado brasileiro. Se você perguntar a minha preferência, eu gostei mais da 2021 do que da 2022. 2022 é um ano um pouco mais quente, é um vinho um pouco mais frutado e eu prefiro o frescor, um pouquinho mais de frescor que tinha na safra passada. São dois detalhes que eu quero chamar a atenção sobre esse vinho. O primeiro é que ele foi apresentado oficialmente na Place de Bordeaux nessa semana. Ele foi apresentado por 115 euros a garrafa. Esse valor é 5,7% abaixo do que o valor do ano passado. E se vocês se derem ao trabalho ou tiverem a curiosidade de olhar alguns vídeos atrás, eu chamei a atenção exatamente isso. Os vinhos esse ano, os grandes vinhos que são negociados na Place de Bordeaux, vários deles tiveram um deságio de preço em porcentagens que variam e isso aconteceu agora também com o Almaviva. O outro detalhe, que é uma característica do Michel Friot que eu gosto muito, é que ele vem ao Brasil pelo menos uma vez por ano e ele se preocupa em conhecer um pouco mais de alguma coisa da cultura brasileira. E isso que eu chamei a atenção no paladar. E entender a cultura brasileira, o que ele fez dessa vez? Ele adiantou a viagem dele, veio 2, 3 dias antes e foi visitar vinícolas aqui da região de São Paulo. Ele foi para a Serra da Mantiqueira e visitou 2 vinícolas do lado paulista e 2 vinícolas do lado mineiro. E ele se mostrou muito entusiasta da variedade Syrah, que é a variedade que tem dado origem aos melhores vinhos aqui de São Paulo e da fronteira com Minas Gerais. Essa semana, o restaurante Tuju lançou seu novo menu, que é o menu Umidade. Eu fui lá conhecer e eu estava muito interessada. Primeiro em conhecer a gastronomia do Tuju nessa nova fase e como é que isso casa com a harmonização com os vinhos. Quem está à frente dos vinhos do Tuju é a Ju Carani, que faz um trabalho de muita qualidade. E quando a gente vai provando, era um menu de 10 pratos, se eu não estou enganada, tem efetivamente um sucesso, uma qualidade na harmonização, na combinação de um prato com uma bebida. E é aquele caso que a gente brinca, é a soma quando 1 mais 1 é igual a 3. A comida é interessante, o vinho é interessante e quando eles se fundem no paladar, eles dão uma nova sensação gastronômica que é muito prazerosa. Além disso, eu queria aproveitar e conversar com o Ivan. O Ivan é o chefe e o sócio, o dono do Tuju, sobre a ação da Receita Federal que aconteceu coisa de 15, 20 dias atrás no restaurante. O novo Tuju, que tem essa sede ali numa ruazinha atrás da Faria Lima, ele é uma parceria do Ivan com a Clarets, que é uma importadora de vinho. E a Receita Federal foi na adega do restaurante e apreendeu cerca de 300, 400 garrafas de vinho com alegação de importação irregular. Na conversa com o Ivan, ele diz o seguinte, que ele já entregou todas as notas fiscais dessas garrafas apreendidas. A Receita Federal, quando ela pegou as garrafas, ela focou principalmente nos vinhos que não têm contrarótulo. Um dos indícios de descaminho do vinho é quando o vinho não tem contrarótulo. Por quê? O contrarótulo é que tem todas as informações de que o vinho chegou no mercado brasileiro e como é que ele se adapta às regras, à legislação brasileira. O Tuju construiu uma história de uma gastronomia de excelência focado na qualidade dos ingredientes e que tinha encontrado agora na parceria com a Clarets um bom casamento enogastronômico, que tinha uma carta de vinhos, o que condiz com a excelência da sua gastronomia. Eu continuo acompanhando essa história e eu já mandei inclusive um e-mail para a Receita Federal perguntando sobre como está a investigação e ainda não tive resposta. Das degustações dessa semana,
Eu começo com o Grand Taste da importadora Gran Cru, que ela reuniu diversos produtores aqui em São Paulo e está correndo o Brasil com elas. E o que me chamou a atenção nessa degustação é a gente mostra várias estatísticas do interesse maior do brasileiro pelo vinho branco. E quando você vai numa feira de vinho, você vê isso se concretizando efetivamente. O stand, eles têm um produtor de Chablis, era o stand mais procurado. E até então eu não via isso, era sempre o stand mais lotado, era de um vinho tinto badalado. E dessa vez foi do Chablis, que para lembrar é um vinho elaborado com a uva Chardonnay, na Borgonha. E o segundo vinho que chamou a atenção foi também um branco, que é elaborado na região do Etna, na Sicília. Outro ponto interessante para chamar a atenção, e foi uma degustação que eu gostei bastante de participar, é o vinho da Qualità. A Qualità é a marca própria do Pão de Açúcar. E quando a gente olha os supermercados, o Pão de Açúcar é o supermercado que melhor trabalha os vinhos. Ele tem aquele clube de sommelier, ele faz um barulho grande com vinhos e é um importador importante, um vendedor importante de vinhos aqui no Brasil. E agora eles resolveram ter uma marca própria, Pão de Açúcar. Eles fizeram uma parceria com o Buccini, estão vendendo 3 vinhos do Vale de Uco, são 3 vinhos argentinos, pelo preço de R$ 149,90. É uma garrafa sofisticada, como vocês podem ver, tem o quê de Qualità meio escondidinho, mas se você prestar atenção você percebe. E me chamou a atenção assim, ó o fundo da garrafa. Esse fundo, ele não é nenhum indicador de qualidade, mas muitos consumidores acham que a garrafa, quanto mais tiver esse fundo maior, melhor é o vinho, então valorizam. Então assim, é um produto feito para trazer um pouco mais de sofisticação aos vinhos e me chamou muita atenção. Agora o Pão de Açúcar tem um novo projeto com vinho, apostando em marca própria. Eles garantem que não vai ser o único, a ideia é ter um vinho, ou nesse caso são 3 vinhos por país. Vamos acompanhar. Eu também participei de uma degustação dos vinhos da Santa Rita. A ideia foi apresentar um novo CEO da vinícola, que Santa Rita inclui Santa Rita, Carmen, isso no Chile, e também Dona Paula na Argentina. O novo CEO, que chama Javier Vilar, ele veio ao Brasil para conhecer um pouco mais do Brasil e para trazer um maior foco em vinhos de qualidade. A análise dele é que Santa Rita acabou se deixando popularizar, focando em vinhos mais simples, que eles vão continuar focando, mas eles querem ter um capítulo especial para os vinhos de qualidade. Eu fiquei muito feliz porque um dos grandes vinhos chilenos é o Casa Real, que é um vinho que tem a Cabernet Sauvignon como variedade principal, e com essa mudança de foco da Santa Rita, ele acabou meio que perdendo espaço. É um vinho que pouca gente fala, pouca gente comenta, e não deixa de ser um grande Cabernet chileno que eu acho que agora vai voltar a ser valorizado. Então, prestando atenção, o Chile focando em marcas premiums novamente, quer dizer, uma vinícola importante chilena focando em marcas premiums novamente. A última notícia que eu quero trazer para vocês é um projeto que eu gostei bastante, é um projeto de vinhos do Uruguai. Tem uma pessoa no mundo do vinho do Uruguai que eu admiro muito, que é a Fabi Braco. A Fabi, ela primeiro foi comercial, foi marketing, representou algumas vinícolas uruguaias aqui, não só no Brasil, mas também no Brasil, e hoje ela tem um vinho próprio. Mas o que eu queria trazer aqui não é o vinho dela, é a questão seguinte: ela tem mais ou menos a minha idade e ela está dando oportunidade para os 2 filhos dela, que têm ao redor de 20 e poucos anos, elaborarem os seus próprios vinhos. Eles têm uma marca que chama Vinha Viva e a ideia é fazer vinhos uruguaios mais leves, mais fáceis de beber, meio glup-glup. Eu gostei bastante e gosto de ver essa juventude entrando no mundo do vinho. No caso desses rótulos, eles são importados pela Zahir.